Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o conceito de ponto de troca de tráfego. Como sempre nos nossos vídeos de maneira bastante simples, a gente vai explicar o que é essa coisa que é interna da internet, os usuários não têm normalmente visibilidade disso, mas que é essencial para o bom funcionamento da internet numa região, num país em geral. Bom, a gente está acostumado a ver a internet como isso, uma nuvem, uma coisa misteriosa, onde basicamente a gente tem um nosso roteador, às vezes é um roteadorzinho doméstico, às vezes é um roteador corporativo de grande porte, não interessa, é um roteador, eventualmente tem um switch ali onde a gente tem o nosso computador, nosso desktop acessando a internet. Só que essa nuvem de internet, ela realmente tem que ela tem? Como é que a gente pode dividir ela internamente? Quais são os componentes dela em geral? Então, a gente divide dessa forma. Existem os provedores de acesso, que eu vou desenhar nessas elipses azuis aqui. Então, esses são as empresas que fornecem os links de conexão para os usuários, sejam usuários domésticos, sejam usuários corporativos, usuários via fibra, conexão via rádio, não interessa. Então, essas são empresas que se especializam em entregar para os clientes finais a conexão, o acesso. E aí, todos nós temos a nossa conexão. Não interessa como é que você está assistindo esse vídeo aqui. Pode ser via 3G, pode ser via fibra, pode ser via conexão de rede a cabo, pode ser da conexão de internet da sua empresa, não interessa. Você está conectado através de uma dessas empresas de acesso. Do outro lado, a gente tem os provedores de conteúdo. O YouTube, o Facebook, a Universo Online, o Terra, o que seja. Então, são empresas que se especializam em criar e manter o conteúdo. Elas têm normalmente os servidores ali. Elas não nessa área aqui, eles não estão preocupados em fornecer o acesso em si ao usuário. Existem também os provedores de backbone, que são aquelas empresas que fornecem a conectividade entre esse povo todo, mas normalmente essas empresas não estão interessadas em acessar os usuários finais. Elas vendem essas conexões muito mais no atacado, elas vendem em volume exatamente para os provedores de acesso e para os provedores de conteúdo. Além disso, a gente tem os roteadores, todo mundo tem os roteadores internos nas suas próprias redes, e uma quarta empresa, que são os provedores de link que ligam esse povo todo. Obviamente, a gente pode ter uma empresa que forneça vários desses itens ao mesmo tempo. A gente pode ter, principalmente as grandes operadoras, fornecem acesso, fornecem backbone, fornecem conteúdo, fornecem link, mas é importante a gente perceber que existem esses componentes internos. E mesmo nessas empresas que fornecem todas essas coisas ao mesmo tempo, normalmente são áreas diferentes, departamentos diferentes, como se fossem subempresas diferentes dentro dela, tamanha é a separação entre essas coisas. Tá? Muito bem. Onde é que entra o ponto de troca de tráfego nesse diagrama? Repara, isso aqui nós estamos falando da internet inteira. Então a gente tem aí centenas de milhares, talvez, de provedores de acesso à internet pelo mundo, centenas de milhares, talvez milhões de provedores de conteúdos pelo mundo e por aí vai. Mas nós temos isso, regiões. Então tem dentro da internet, dentro dessa bagunça de conexões, existem grupos. Por exemplo, as empresas que atuam em São Paulo, ou as empresas que atuam na região sul do Brasil. Elas são geograficamente próximas. Existe uma certa quantidade de tráfego grande entre os provedores de acesso dessas regiões e os provedores de conteúdo dessa região. Então, qual que é uma ideia muito inteligente? Bom, esse pessoal da esquerda aqui que provê acesso gasta um certo dinheiro com link de internet, mandando tráfego para os provedores de conteúdo da região. E os provedores de conteúdo gastam uma certa quantidade de dinheiro em link de internet para receber essas conexões. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar um ponto onde a gente vai instalar um roteador nosso, dessas quatro empresas aqui, só pagamos o link de conexão para esse ponto e a gente vai trocar de tráfego nessa região. Então, repara, é um ponto onde eu troco tráfego, e aí, de uma maneira muito criativa, resolveram chamar isso de ponto de troca de tráfego. Então, repara, quem que está faltando nessa figura? Aquela nuvem vermelha, o provedor de backbone. É aí que entra a economia do processo. Então, todo o tráfego que eu conseguir passar por aqui, eu não vou estar gastando aquele link que eu estava com o provedor de backbone, que é
mais caro bit por bit, megabit por segundo, do que essa conexão que a gente criou aqui, nós quatro. Tá? Então, esse é o conceito do ponto de troca de tráfego. Repara que nesse aspecto a gente tem algumas exigências. Né? Não adianta a gente fazer isso se não existe muito tráfego trocado. Então, se o provedor de conteúdo que está participando aqui desse ponto de troca de tráfego não tem uma relevância muito grande, os provedores de acesso não vão fazer uma grande economia. E vice-versa. Se os provedores de acesso não tiverem uma grande quantidade de usuários, os provedores de conteúdo também não vão ter um grande benefício em se conectar nesse ponto de troca de tráfego. É algo muito parecido mesmo com os shopping centers. O que é um shopping center? É um lugar onde você tem uma grande concentração de lojas e de compradores. Para quem está comprando é um benefício porque você consegue fazer várias compras num lugar só. Então, quando eu chegar a época do Natal, eu vou no shopping center, eu consigo atender grande parte da minha necessidade de presentes. Eu não consigo comprar normalmente todos os presentes num shopping center, assim como um provedor de acesso não vai ter todo o tráfego, 100% dele, só através do PTT, mas eu consigo resolver a grande parte dos meus provedores. Não preciso ficar passeando de um lado para o outro. Como comprador, no shopping center, eu vou num lugar só, estaciono num lugar só e faço a maior parte das minhas compras. E para os lojistas também, onde eles têm ali grande parte dos clientes já num lugar só. Aqui é exatamente a mesma coisa. E no shopping center eles têm exatamente o mesmo problema. Se eles não têm uma chamada loja âncora, uma loja que atrai uma grande quantidade de clientes, o shopping não tem sucesso, porque os outros lojistas também não vão ficar contentes, não vão ficar interessados em participar daquele shopping. Então, o shopping center precisa estar num lugar que tem uma grande quantidade de clientes e atrair uma quantidade significativa de lojas de grande porte para atrair esses clientes. Os pontos de troca de tráfego são exatamente a mesma coisa. Ele precisa ter alguns provedores de conteúdo âncora, vamos assim chamar, e alguns provedores de acesso âncoras para justificar. E aí, tendo isso, os outros vão seguir, vão se interessar em fazer conexão. Repara que nesse processo, os provedores de conteúdo e de acesso que entram no PTT não param de ter a conexão com o backbone. Eles ainda precisam ter, porque eles precisam ter conexão com o resto do mundo. Para acessar os sites, para dar acesso, por exemplo, aos sites, para os usuários, os provedores de acesso, terem conexão com os sites da internet, lá nos Estados Unidos, na Europa, com o Facebook, esse tipo de coisa, com os demais provedores de conteúdo que não estão conectados diretamente nesse PTT. Então, pegando esse provedor de acesso aqui, como é que fica a conexão dele? Ele fica com essas conexões aqui. Ele mantém a conexão dele com a internet, com o resto da internet, vamos assim chamar, que tem um custo por megabit mais caro, mas ele desafoga parte desse tráfego através dessa conexão aqui com o PTT. Então, tudo que ele conseguir jogar para o PTT, ele vai jogar, porque ali o link é mais barato, ele não tem que pagar o custo da operadora de backbone, e somente aquilo que ele realmente não tiver como vai para a internet. Repara que se por acaso esse provedor tiver um problema no link de acesso dele à internet, tecnicamente ele poderia sair pela internet através de um link de alguma das outras empresas que estão nesse PTT. Só que isso geraria um problema, porque é exatamente isso que ninguém quer. Todo mundo nesse pacote está querendo economizar o link dele com a internet, o link dele com o backbone. Então, normalmente os PTTs proíbem isso, ou quando permitem, só permitem se tiver um acordo formal entre as empresas. Aquela que vai usar e aquela que vai ser usada, porque senão realmente isso fica uma desvantagem. Eu como provedor de acesso, por exemplo, poderia simplesmente desconectar minha conexão com a internet, fazer todo o meu tráfego através do PTT e fazer os outros usuários do PTT gastarem o link deles. Então, tecnicamente, isso é possível, mas não é algo muito recomendado e é algo que só se aplica, só é possível de se fazer até com acordos formais entre quem estiver dentro do PTT. Normalmente é só emergencial, normalmente esse tipo de coisa é até mais caro do que o provedor ter o link de acesso dele direto com a internet, e como eu falei, é só caso uma emergência, caso ele queira ter um plano B, se aí o link dele de internet cair. O PTT é isso, é um lugar, é um shopping center de tráfego, onde eu tenho vários provedores de acesso, que seriam os clientes, vários provedores de conteúdo, que são os lojistas, e eles se concentram num lugar só para economizar custo. É lógico que esse conceito de PTT tem alguns riscos ou algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, de evitar que alguém lá dentro tenha privilégios. Então, vamos supor, eu tenho ali, isso também ocorre inclusive num shopping center,
Como é que eu garanto que um determinado provedor de acesso não tenha mais banda ou tenha privilégios de acesso em relação aos demais, que são concorrentes dele? Que você repara que nesse grupo aqui, você tem basicamente dois grandes blocos concorrentes. Os provedores de acesso, que concorrem entre si, e os provedores de conteúdo, que também concorrem entre si. Então, se alguém tiver influência dentro do administrador do PTT, ele pode tentar sacanear os concorrentes. Então, normalmente, esse tipo de coisa, os PTTs, são criados por entidades de classes, por entidades, por agrupamentos, associações maiores, exatamente para tentar evitar esse tipo de problema. No Brasil existe o EXBR, que é o maior PTT do Brasil, seguramente o mais importante. Eles têm hoje, nos horários de pico, um tráfego total agregado de 5 terabits por segundo, passando por esse PTT. Você pode, inclusive, acessar, o site é exatamente esse, ix.br, não tem .com, não tem .edu, não tem nada, é www.ix.br. Você consegue ver ali quem são as empresas associadas, as estatísticas, ver os gráficos de tráfego. É bem bacana, vale a pena para quem quiser saber mais. Agora, nada impede que uma empresa, qualquer pessoa, eu posso montar um PTT. Agora, quem é que vai querer se associar ao meu PTT é a grande questão. Hoje o ix.br já faz um bom trabalho, tem uma boa confiabilidade, então, basicamente, quem quer participar de um PTT vai se associar a ele. É lógico, eles não aceitam um usuário, não adianta eu, como usuário, querer chegar lá, bater na porta para ter um acesso de maior velocidade e querer me conectar. Não é assim que funciona. Existem algumas restrições. É lógico, se eu tiver um caminhão de dinheiro, eu consigo montar na minha casa uma estrutura que se aplica e que seja válida para entrar no XBR, mas realmente é um caminhão de dinheiro em termos de infraestrutura. Não é uma coisa feita para usuários finais, é uma coisa realmente feita para que grandes empresas, ou os grandes, não exatamente os grandes provedores, mas que as empresas que trabalham também em volume. Então, os provedores de acesso, pode ser de qualquer tamanho, mas sejam empresas especializadas em prover acesso e empresas especializadas em prover conteúdo se conectarem. Então, conclusão, o PTT, o ponto de troca de tráfego, é uma maneira de se fazer mais barato e de maneira mais justa a conexão entre quem precisa da informação e quem tem a informação. Entre os provedores de acesso, que têm usuários finais, e os provedores de conteúdo, que têm os servidores. Isso é uma coisa muito importante para reduzir os custos de internet dentro de um país, dentro de uma região, e para acelerar o tráfego, a conexão dos usuários com as informações. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!